Oi, tá ouvindo, Baldur? Tô ouvindo. Tá, estamos aqui nos final... Boa tarde a todos. Estamos falando sexta-feira, dia 27 de novembro de 2020. Começamos aqui mais um programa Salutes, um programa que foi criado em 2009, portanto há 11 anos e um pouquinho, pela UTV para resgatar as medicinas ancestrais, sobretudo a medicina chinesa e a acupuntura, que são minhas práticas clínicas, mas também a medicina indígena, a medicina da floresta, a medicina ayurvédica, tibetana, enfim. O que tem na medicina ancestral que está podendo se ligar à atualidade e pode ajudar na medicina atual? E a gente sabe que tem muita coisa que está ocorrendo nessa linha de raciocínio. Principalmente a questão da física quântica, medicina quântica, que pegam esses raciocínios muito mais antigos, primordiais, dos nossos antepassados. Falamos ao vivo agora pela TV Guarulhos, canais 3 da NET e 508 Vivo HD. Também pelo site TV Guarulhos, número 3, tvguarulhos3.com.br e pela minha página do Facebook, João Carlos Baldan. A partir de agora teremos 1 hora de programação aqui na TV Guarulhos, sendo que a primeira meia hora será apresentada na TV aberta em São Paulo, nos canais 9 da NET, 186 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Fibra, geralmente às quartas-feiras, às 11 horas da manhã. Também, para alegria nossa, falamos ao vivo pela Com Brasil, nesse momento, para todo o território nacional, via satélite, através dos canais 28 da Sky e Oi TV, canais 3 da Claro e Via Embratel e canal 239 da Vivo e GVT, sem contar pela nossa TV, canal 20, que é exibido todas as segundas-feiras, das 13 às 14 horas. Bom, para quem não me conhece, meu nome é João Carlos Baldan, sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA, onde eu tive a oportunidade de ser professor e também diretor da entidade. Por conta disso, eu ainda fiz um curso de formação regular em acupuntura e também diretor da ABA, como eu disse. Tenho pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, da Universidade de São Paulo, desde 2005. Para dar aulas de acupuntura, eu fiz uma pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas, pelo IBRAU e pela Faculdade Dr. Leão Sampaio. E tenho participado de diversas palestras e cursos sobre florais quânticos e além de fazer uma pós-graduação em física quântica e biorressonância aplicada à saúde. Também fiz o curso de extensão universitária, hoje já é um curso de pós-graduação em física quântica e medicina energética promovido pelo Instituto Bem, pela Nova Ciência, que ambos são os patrocinadores do nosso programa. Ó, tem muito tempo que a gente fala aqui no nosso programa sobre a microbioma intestinal, né? Sempre a gente fala da importância de regular as bactérias no intestino de uma maneira que haja um certo equilíbrio. Porque sabe-se que hoje nós somos muito mais bactéria do que gente, né? Se a gente comparar o número de bactérias, vírus, protozoários que tem no nosso corpo em relação às células humanas, as células humanas acabam perdendo. E a gente tem falado bastante sobre o microbioma intestinal. Hoje nós vamos falar sobre oncobioma. Você já ouviu falar o que é isso? O que é um oncobioma? São patógenos presentes dentro de um tumor. E como é que a gente faz a detecção da invasão da doença residual corporal? Para falar sobre esse assunto, eu tenho o grato prazer de receber o Dr. Gustavo Vilela, que graduou-se em Medicina pela Universidade de São Paulo, a USP, desde 1997. Concluiu sua residência médica no Hospital das Clínicas, da mesma universidade, e deu continuidade aos seus estudos na Universidade de Paris, na França. Desde 2007, estuda e utiliza em sua prática médica os conceitos da medicina funcional e integrativa, como ortomolecular, um tratamento complementar de câncer
e Doenças Crônicas. Muito boa tarde, Gustavo Vilela. Boa tarde. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Não, realmente eu estava atrás do Dr. Gustavo há algum tempo. Fala um pouco da tua formação, quando você começou a decidir para fazer a medicina e quando você começou a fazer a questão mais da medicina integrativa, estudando esse conceito mais eletromagnético, etc. Minha mãe disse que eu decidi fazer medicina aos 2 anos de idade. Aos 2 anos? Aos 2 anos. Eu aprendi a falar, ela falou, você quer ser quando crescer? Ela falou assim, eu falei, queria ser médico. Tem parentes médicos? Não. Pai, mãe? Exatamente, isso que era o curioso, eu não tinha nenhum modelo em casa que pudesse me sugestionar. E então acho que eu já nasci com uma missão. Uma missão meio, eu já vim com isso, né? Desde pequenininho. Que interessante. Então eu nunca pensei em nenhuma outra profissão. Já cresci querendo ser médico, adolescência pensei sempre em medicina, nunca pensei em nenhuma outra alternativa, nenhum plano B. Interessante. Então ou era medicina ou eu fazia outra medicina ou também. medicina, não tinha outra opção. Então eu entrei na faculdade e depois da minha formação super acadêmica numa universidade de referência do Brasil, que é a Universidade de São Paulo, que foi o berço, né, da minha formação médica. Depois uma universidade importante na França, na Universidade de Paris. Então toda uma vida acadêmica bastante clássica, vamos dizer assim. Eu passei a me questionar, acho que tudo tem um momento que acontece naturalmente na vida, eu comecei a me questionar se aquilo para mim era o teto que eu poderia atingir, né, todo o meu conhecimento. Então eu passei algumas coisas me incomodavam, né, assim, a gente não tinha muitas respostas na medicina que me incomodavam, então eu comecei a buscar outras formas de pensamento, outras perspectivas, né. Mas você não teve, desculpe te interromper, doutor Gustavo, porque aqui sempre a gente faz essa questão, como é que você salta para a medicina integrativa? Sim. Geralmente, ou a pessoa teve problemas sérios de doença e não conseguia, a medicina alopática não foi capaz de lidar, ou algum parente, um filho, alguma pessoa teve um transtorno que a alopatia chegou num limite e já não podia atuar mais. Não foi seu caso? Não foi. Realmente esse padrão é muito comum, né? Quando o médico doente não consegue se curar com a medicina convencional, clássica, ortodoxa, né? E ele vai buscar soluções em outras linhas de medicina e acaba tendo sucesso. E aí eles transformam a vida deles para essa direção. Eu não tive isso, né? Mas você sentiu que a alopatia chegou num limite? Isso, exatamente. Eu tinha uma frustração com os pacientes, né? Eu não era o paciente, né, com doença, mas eu via que para eles eu precisava de algo a mais para ajudá-los, né? Então foi uma inquietação em relação ao outro. Eu falei, eu preciso dar mais alguma coisa do que eu estou fazendo, né? Então, e a medicina se tornou para mim uma caixa muito fechada, muito rígida, engessada e cada vez mais gerenciada, né? Hoje em dia é tudo algoritmo, só seguir aquela receitinha que você acaba vendo o que você tem que prescrever praticamente. Então, assim, eu acho que o médico perdeu muita capacidade de criar clínico, né? Curiosidade científica. Isso. Se não está publicado, eu não quero nem saber, porque não, quer dizer, ele mesmo não cria a curiosidade de pesquisa muidas vezes, né? O médico clínico de consultório, ele quer aquilo pronto já. Se não está pronto, eu não quero nem discutir aquilo. Quer dizer, tem até uma antipatia a debates de ideias novas. Então isso me incomodava. Eu desde pequeno sempre fui questionador, sempre fui fora da manada em todos os aspectos da minha vida, pessoal e profissional. Então eu sempre quis, assim, se todo mundo para ir para lá, eu tenho que ir para cá, porque tem alguma coisa errada, né? Eu sempre gostei de diversidades, assim. Então foi nessa forma que eu fui buscar esse questionamento meu que me fez buscar isso. Quando foi isso e qual curso foi na época? Foi mais ou menos em 2007, eu estava no Einstein na época como médico lá e eu comecei aquilo, eu estava num lugar, assim, num patamar altíssimo da minha carreira, num hospital bom de referência. Assim, me sentindo valorizado, mas dentro de mim eu não estava feliz. Não estava feliz, porque eu achava que aquilo não era o máximo que eu poderia ter. Você já estava trabalhando com oncologia nesse período? Já, transplante de medula óssea e oncohematologia, que foi minha grande paixão desde o começo. E super high-tech na medicina, né? As células tronco, assim, é muito interessante a oncohematologia, eu sou fã, mas aquilo não me satisfazia, assim, genuinamente 100%. Entendi. E eu fui encontrar isso buscando outros estudos, né? Que a gente não aprende na faculdade. E como é que foram os seus primeiros estudos fora da faculdade? Por onde você caminhou? Eu fui fazer um treinamento nos Estados Unidos de 2 anos, um fellowship em medicina integrativa na Universidade do Arizona. Medicina integrativa nos Estados Unidos é uma linha já bastante consagrada de pesquisa e de prática, né?
muito séria. No Brasil nós estamos começando agora, os médicos nem sabem o que é isso ainda, tem muito preconceito, mas lá fora a própria OMS já chancelou e inclusive estimula esse tipo de prática, né? Mas as coisas que são mais devagar, a gente sabe disso. Então eu fui fazer esse curso lá fora e era um curso em que eu tinha uma visão geral das práticas complementares, a nutrição, a ortomolecular, a osteopatia, a quiropraxia, a homeopatia, enfim, fitoterapia. E tudo isso nos Estados Unidos tem mais força do que aqui, né? Muita força. Principalmente muita força. a quiropraxia, né? Muita força. Então eu fui em busca disso, era um curso genérico, grande, denso, de 2 anos, né? E era muitas vezes presencial, tinha que ir várias vezes para os Estados Unidos, então foram 2 anos bastante corridos para mim. Você quer dizer, fazia online aqui e ia para os Estados Unidos algumas ocasiões. Exatamente, várias vezes por ano, durante 2 anos, além de muito caro, dispendioso de tempo, né? Mas vale a pena porque me abriu um horizonte inicial para eu começar a buscar aquilo que eu mais gostaria de fazer a fundo, né? E aí foi sim meu caminho, fui buscando cursos, realmente foram cursos extracurriculares de faculdade que foram me enriquecendo aos poucos. E o doutor Gustavo aqui, a gente criou esse programa, eu fazia acupuntura, fui entrevistado 2 vezes na UTV, e aí eu conheci o dono da UTV, que nós tínhamos trabalhado anteriormente fora da questão da saúde. Aí eu cheguei lá e intimei ele, falei, olha, eu quero fazer um programa sobre acupuntura na época. E ele, mais do que nada, chamou o cara da criação lá, da grade, e falou, arruma um tempo para o Baldan fazer. Quanto tempo? Eu falei, daqui 3 semanas. Isso foi em 2009. E não paramos até agora, paramos na UTV agora só por conta da Covid-19, mas em breve a gente vai retomar. E a proposta nossa é exatamente isso, pegar a medicina ancestral e o que está de moderno, né, de ponta, né, medicinas de ponta. Vamos ver o que tem de integração. Você acha que o Brasil ser aproveitado, né, daquilo? Né? A gente vê que muita coisa da medicina tradicional chinesa são usadas em equipamentos eletrônicos. Sim. Essa questão do yin, do yang, dos elementos. A medicina chinesa é realmente... Ela é uma coisa ancestral, mas ela pode ser utilizada, né? Sim. Com certeza. Hoje eu faço acupuntura com o Raif, faço acupuntura com o Zápero, acupuntura com qualquer coisa. A gente coloca a acupuntura e faz as outras técnicas junto. Sim. Né? Eu não tenho formação em medicina chinesa, é uma coisa que talvez um dia eu ainda queira fazer, porque é mais um curso muito denso. Mas é assim, quanto mais... O pouco que eu sei de medicina chinesa, que é muito pouco, porque é um compêndio assim, infinito, né, de conhecimento ali, mas o pouco que eu entendo e consigo manejar, eu vejo que faz muito sentido e me auxilia demais no diagnóstico e na terapêutica do paciente. Então, a medicina chinesa, para mim, é uma referência muito importante. Com certeza. A questão dos elementos, como é que eles os meridianos. Os meridianos. O pessoal os 5 elementos. O pessoal né? fala que os meridianos podem ser comprovados clinicamente, fisicamente. É mentira isso, né? Porque no máximo que fizeram foi colocar radioisótopos no meridiano do circulação e sexualidade e pegaram uma fotografiazinha assim, de que passa energia lá. Isso a gente já sabe, né? Agora, não tem nenhum fio nervoso, não tem uma artéria, não tem sistema linfático, não tem uma estrutura, não tem aparentemente, nada. né? Não tem. É questão energética mesmo. É campo eletromagnético, né? É um fluxo de energia que exatamente. passa por ali. Que nós temos um corpo eletromagnético, né? Isso que a gente está vendo aqui é um pedaço, né, do nosso ser, né? Exatamente. A gente tem uma cópia, um clone que a gente não consegue ver porque a frequência não é visível, não tem luz visível, mas ela existe aqui dentro, né? E isso é mensurável. Me fala, e é aí que está o campo eletromagnético dos meridianos. Me fala mais sobre isso. Então, isso é uma área minha de estudo, né, de pesquisa. É uma área muito, assim, acho que as pessoas, de forma geral em casa, imaginem que a gente tem um campo eletromagnético, né? Tudo, você consegue fazer uma ressonância magnética em alguém, né? A gente tem eletricidade no nosso corpo, a gente consegue fazer um eletrocardiograma, um eletroencefalograma, quer dizer, a gente tem uma atividade elétrica, eletromagnética, a gente tem água, sais minerais, a gente é uma bateria praticamente, né, em funcionamento. Exatamente. Então é meio que intuitivo que a gente tem um campo eletromagnético que a gente gera, a gente só não consegue enxergar e ver, porque o campo é invisível, né? O campo eletromagnético é invisível. Mas ele está lá. E o interessante é que a gente conseguir medir isso daí. Né? Quer dizer, não só mensurar o corpo físico, bioquimicamente, no exame de sangue, ou num tecido, se você biopsiar um tecido, se você estudar a biologia ou a química do corpo, isso é possível, a gente já faz na medicina tradicional, mas se a gente começar a estudar o campo eletromagnético, quer dizer, esse componente mais sutil que a gente não vê, não é tão palpável, é uma grande área de estudos isso daí. Então é aí nessa que eu estou seguindo agora. Muito maravilhoso. Que eu acho que é o futuro. Muito maravilhoso. Então, o que a medicina chinesa rapidamente faz? Ela tem o Yin e o Yang, são 2 entidades,
o homem e a mulher no primeiro encontro que geram o planeta e todos os seres humanos e etc. E tem o homem e a mulher também na questão de gênero. E esses dois depois vão gerar o que a gente chama de 5 elementos, né? Que é madeira, fogo, terra, metal e água. A partir disso a gente começa a avaliar, né? Às vezes, mesmo no consultório, ontem mesmo aconteceu isso, fez uma primeira sessão, falei, você sonha, você lembra de sonhos repetitivos? A pessoa olha, pô, tipo assim, você está perguntando. Mas se você tem um sonho repetitivo com mar, com rio, com cachoeira, provavelmente você vai ter uma insuficiência de rim. Se é fogo, madeira, floresta, se é fogo é uma outra coisa, se é floresta, se é mata, é outra coisa. Então um simples sonho, se ele se repete, ele já está dando uma informação que é importante, como é que esses 5 elementos se expressam na pessoa. E pode ajudar muito na medicina, muito, pode ajudar junto, não tem briga, né? Porque eu já sou da época das brigas, né? Acupuntura não serve para nada, isso aí é placebo. Aí depois virou especialidade, depois queriam proibir os não acupunturistas, foi um rolo danado. Sim. Ainda não está resolvido isso, mas enfim, mas foi uma coisa bem mais de pressão muito maior. E na verdade a gente tem que juntar, né? É transdisciplinaridade, não tem essa coisa de que o teu saber mais do que o outro, né? E quando você não sabe o que o outro sabe, aquilo incomoda o outro, né? Quer dizer, ele não é capaz de perceber que existe coisas que ele não sabe, né? E não é porque você não sabe que não é verdade, ou que o outro, enfim, tem um preconceito contra aquilo que você desconhece. Exatamente. Né? Então você dificulta muito. Doutor Gustavo, o que é um médico oncohematologista? O oncohematologista, na verdade, a especialidade oficial é hematologia, que é a área da medicina que estuda as doenças do sangue. Temos doenças benignas, doenças malignas. É a área da medicina que estuda o banco de sangue, os meios de transfusão sanguínea, de doação de sangue, de transplante de medula óssea, de células-tronco. Essa é a hematologia. Na hematologia, nós temos toda uma área de doenças tumorais, as leucemias, o linfoma, o mieloma múltiplo, enfim, são doenças cancerígenas e que então são as doenças oncohematológicas. Então a gente fala oncohematologia, que é a área da hematologia que se cuida disso, das doenças hematológicas malignas, e também que é o que eu me interessei em fazer. Entendi. Fora essa questão de circulação de um indivíduo como um todo, né, e ter tumoração no sangue, os outros tumores também têm, imagino que tem um tipo de evolução de acordo com o sangue que ele gosta. Isso existe? Não entendi a pergunta. Por exemplo, uma célula de um outro tipo de tumor, né? De um tumor de mama, por Pode exemplo. ser de mama, de pele, de próstata. Que não seja hematológico. Que não seja hematológico. Certo. Ele não tem uma circulação, como é que ele se alimenta? Ele não precisa de não oxigênio, de um ambiente ácido. Tem uma hematologia que pode ver a circulação sanguínea dentro dessa célula? Não, eu desconheço isso. Não conheço. Então não deve existir mesmo. Isso é viagem. De vez em quando a gente faz umas viagens, mas enfim, né? É Oncohematologista... uma célula, só te explicando um pouquinho não. mais, assim, a célula hematológica, tanto que assim, a gente fala que os tumores hematológicos são tumores líquidos. Né? Você pega um linfoma, uma leucemia, em que a célula ela circula, ela está no linfático, ela está no sangue, então é diferente de uma célula que está no tecido aprisionado ali, né, e que acaba saindo por metástase. Então a doença hematológica ela já é por natureza disseminada. Então ela tem outro conceito de dinâmica, né? E por conta disso eu diria que seria mais intenso, mais rápido, porque ele tem essa movimentação, não? Não necessariamente. Nós temos doenças indolentes e lentas também na hematologia. E temos doenças mais agressivas. Isso tem muito mais a ver com o comportamento da célula, biologicamente falando, né? Temos duas possibilidades. Não só ser mais agressivo por causa disso. Tá, muito bom. E agora eu vi aqui no seu currículo que você está pesquisando o campo eletromagnético do corpo humano. Isso. Não é isso? Exatamente. Que é esse componente que a gente não enxerga, né? Não enxerga. Mas que a gente consegue ver. Né? Conseguimos medir, por exemplo, com aparelhos. Como é que mede? Existem várias formas de medir. O que nós estamos testando em pesquisa aqui no Brasil é um protocolo de pesquisa que eu entrei na universidade para poder conseguir a autorização para fazer. E tive aprovação por um comitê de ética, então é uma pesquisa devidamente aprovada e cadastrada aqui e fora do Brasil, internacionalmente falando, no trials.gov nos Estados Unidos. Então é uma pesquisa que tenta medir o campo eletromagnético dos pacientes com câncer ou sem câncer, mas o meu grande foco é o paciente oncológico. E nós estamos medindo por meios elétricos, eletromagnéticos, vários parâmetros da saúde dele. Quer dizer, a gente consegue medir, por exemplo, a presença da doença, do tumor, né?
em quantidades às vezes subradiológicas ou subclínicas, Sim. em pequena quantidade. Sim. E conseguimos medir a presença de carcinógenos naquela região doente e também de micróbios, de patógenos, né? Muito Que a interessante. gente chamamos de oncobioma. E tem equipamentos especiais para fazer esse levantamento, doutor? Não é necessário, a gente Não? pode lançar mão de alguns tipos de laser, em algumas medições que a gente faz, mas não é necessário que se utilize não, é uma opção. Eu quero agradecer aqui a Márcia Fonte, Onix, a Mainê Bacim, Raimundo do Nascimento, que estão assistindo com a gente. O Raimundo fala, boa tarde, a sorte dos nossos médicos é que o sistema só aposta no agudo, é a opinião dele. Depois se você quiser comentar. Nosso campo mental e energético, continua o Raimundo, é que conduz a máquina. E ele faz uma outra pergunta. Anemia falciforme tem como melhorar o problema? Anemia falciforme é uma doença genética, né, do sangue e é possível se curar com transplante de medula óssea. Até onde eu saiba hoje em dia, transplante de medula óssea halogênico, quer dizer, de um doador, né, outra pessoa para aquele paciente, você trocando, digamos, o sangue dela, né, para aquele sangue doente ir embora e entrar um sangue novo, você pode curar a anemia falciforme. É uma possibilidade de tratamento definitiva, né, com as complicações que temos de um transplante de medula óssea. Então tem que ser uma indicação muito bem feita, conduzida. De forma geral, temos medicações orais que a gente pode lançar a mão para o paciente usar diariamente, que podem minimizar as complicações da anemia falciforme. E, obviamente, evitar fatores de risco que piorem a doença, as infecções, desidratação. Então, isso são cuidados mínimos que a gente pode lançar mão de estilo de vida, que podem evitar as crises de repetição. Né? Entendi. Eu vou aproveitar, vou pedir licença ao nosso entrevistado, o Gustavo Vilela, que daqui a pouco vamos encerrar a primeira meia hora que vai para a TV aberta. Eu vou pedir para o Eduardo, né, o nosso talibã, né, o nosso homem-bomba, específico, especialmente escolhido aqui pela TV Guarulhos, que qualquer coisa, quando os apresentadores aprontam, a gente tem risco do homem-bomba explodir. Inês Gato está assistindo, Cacurci Uf também está assistindo, a Maria Goretti, boa tarde, Maria, seja bem-vinda. Vou pedir então para o Eduardo, não é Edmond? Eu gosto do Edmond, é mais bonito que o Eduardo. Nossos GCs, por favor. Esse é o GC do WhatsApp para falar comigo, 977192266, 977192266. Quem atende é a Cauani, né? A Cauani. Parabéns, ela está aqui. A Cauani e a Raíssa, as duas aprendizes de alquimista, aprendizes ainda. Tem mais a loja.jcbaldan.com.br. A loja virtual surgiu para atender os colegas do Brasil todo que vinham para o curso da Nova Ciência. E não tinham tempo de comprar lá na Nova Ciência e tal, e eu administrava os equipamentos, mandava pelo correio, a Nova Ciência estava começando e tal. E no fim a loja se perpetuou, até hoje atende várias pessoas do Brasil inteiro, tanto profissionais médicos, terapeutas, psicólogos, acupunturistas e os leigos também. O Hidrovitalis pode ser operado pelo leigo, até o Zapper, né, que tem uma lista de 10 mil itens ali que você pode escolher e começar a se tratar também. Então tem todos os equipamentos lá que você pode visitar e conhecer mais informações. Tendo mais necessidade de informação, entre em contato com a gente. O que mais? O site está ainda... Acho que a Raíssa vai melhorar agora, porque esse site não sai só patina, mas enfim, www.jcbaldan.com.br. Esse é o site que está para ser feito a nossa revisão. Os cursos de pós-graduação da Nova Ciência e do Instituto Bem, né, que estão fazendo o curso de pós-graduação, que é uma vez por mês, EAD, por enquanto, EAD, mas tinha a versão antes da pandemia, tinha a versão física, mas hoje é EAD. Informações pelo 95687-5835. 95687-5835 é um curso que eu absolutamente recomendo, não só para médicos, tem terapeutas de várias linhas, enfim, é um curso bem interessante. O que mais? As mídias, @jcbaldan.acupuntura no Instagram, tem várias notícias, posts falando sobre alimentos, sobre questões da característica de cada alimento, seus efeitos, etc. Eu recomendo, dá uma olhada lá que tem algumas coisas bem legais.
E no YouTube tem 2 canais que tem o programa Salutes. É o João Carlos Baldan, meu nome, e o Além de Agulhas. São 2 canais do YouTube que tem este Salutes, esse Salutes vai subir e todos os demais anteriores. Tem muita gente que está assistindo até hoje, muitos programas anteriores, viu, Gustavo? Às vezes de programas 6 anos atrás a pessoa manda um comentário, né? Porque fica rodando, né? As pessoas vão na palavra-chave, aí acha, né? Tem mais algum, Eduardo? Acabou, né? Isso, acabou. Então eu quero... Já tem que encerrar meia hora? Então, ó, agora são 2 horas e 25 minutos, nós encerramos nossa parte da TV aberta, convidando o telespectador a nos acompanhar sexta-feira, 14 horas, ao vivo pela TV Guarulhos, ou pelo site ou pela minha página do Facebook, João Carlos Baldan, e participar ao vivo com todos os, mandando perguntas, críticas, sugestões e etc. Muito bem, dando continuidade ao nosso programa Salutes desta sexta-feira, a Maria Goretti fala que o meu sangue é inflamado A positivo. Existe isso? O que quer dizer sangue inflamado? Sangue inflamado existe. A gente consegue medir isso por exames de sangue simples, temos marcadores que a gente consegue dosar no sangue que indicam um nível maior de inflamação. Digamos é um fogo, né? O foguinho nosso que nos cozinha por dentro, né? A chama da inflamação. Então a gente consegue ver isso pelo exame de sangue. Então você pode ter um sangue mais inflamado. Independente de uma inflamação em algum outro órgão que possa repercutir no sangue ou não? Isso pode acontecer. Você pode ter uma inflamação em algum ponto do corpo, isso se aparece no sangue, ou você pode ter uma inflamação no próprio sangue de forma difusa, de forma inespecífica, geral, né? Entendi. Isso é possível. A Maria Goretti falou de um dos equipamentos que nós temos aí na nossa loja virtual, que tem no nosso consultório também, que é o ProSync. Ela descobriu através do ProSync esse tipo de inflamação. Quem não sabe, o ProSync você conhece, não? É uma máquina de você fazer um pré-diagnóstico, na verdade, que eu utilizo depois que eu faço a primeira detox, né? O paciente segura uma manopla e aí com uma canetinha sempre no mesmo ponto, você faz uma curva essencial e aí depois você vai fazendo as avaliações segundo o que a gente quer, né? O terapeuta, que o médico quer. Você estava falando agora há pouco desse duplo energético, o Kakure Wolf, que eu conheço ele muito bem. Ele pergunta se esse duplo seria a energia Qi, que como dizem os praticantes de Qigong, que vai caindo com o passar do tempo. Seria isso ou não? Sim, o Qi seria a energia vital que flui, né, no fuso eletromagnético dos meridianos, por exemplo. Eu acho que sim, o Qi faz parte disso. Tá. Angélica Rodrigues, boa tarde, falando diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Agora eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Gustavo Vilela, que tem uma pauta aqui interessantíssima. Não vai dar tempo de falar tudo sobre tudo hoje. Como é que funciona esse campo eletromagnético do corpo humano? Tem o Torus. Você conhece a figura do Torus? Não. É uma maçã que envolveria desde o planeta até o homem. Aqui seria a entrada do caroço da manhã. Então ele tem uma energia que... É o fluxo do campo nosso, isso, né? Que exatamente. Desce e sobe, não é isso? Exatamente. Já vi. Já ouviu falar disso, né? Mas vocês não trabalham como diagnóstico? Não tem como avaliar isso? Dessa forma assim, não. Então, os exames são da medicina tradicional mesmo? Exame de sangue, enzimático? A gente sempre, a base da nossa medicina é a medicina convencional. A gente nunca pode sair fora disso. É a nossa mãe médica, né? A nossa medicina clássica. É até bom, né, doutor? Sim, é até bom. E tem uma importância muito grande, né? Claro, é a base de claro. tudo, não tem dúvida. Claro. O que a gente está fazendo é uma pesquisa para tentar aprofundar o nosso conhecimento e trazer assim, essa informação que a gente não usa no dia a dia da medicina convencional para a prática médica, né? Então, essa pesquisa que a gente está fazendo, tentamos medir o campo eletromagnético, medir áreas doentes, né? Que essas áreas doentes elas têm um campo alterado, então você consegue detectar isso daí, e especialmente áreas tumorais. Tá certo. Áreas tumorais. Então, eu costumo dizer que um dos focos da nossa pesquisa é a detecção de câncer precocemente, né? O câncer ele não aparece de uma hora para outra como uma bola na pessoa, um nódulo. Sim. Ele tem um tempo para ele crescer. Ele começa com uma célula só, né? Vai se multiplicando, isso vai ganhando. Antes, no começo ele é microscópico, é um tumor, ele é microscópico, ele tem 10, 20, 100 células, não consegue ver isso, né?
ele consegue aparecer uma tomografia a partir de 4 milímetros. Né? Que já é grande, né? Que já é grande. A partir daí você consegue ver um exame de imagem clássico. Então, a nossa pesquisa está tentando detectar um tumor nessa fase subradiológica, quer dizer, antes do tumor ser visível a olho nu ou por um tomógrafo, né? Porque às vezes ele está lá e você não consegue ver. Sim. Na tomografia normal, não quer dizer que você não tenha câncer, você não tem um câncer visível por um tomógrafo. Né? Entendi. Se tiver um tumor ali de 10 células, a tomografia vai sair normal, certo? Porque o tomógrafo não é um microscópio, ele tem uma limitação dele também. Então, nós estamos pesquisando a nossa capacidade de encontrar tumor nessa etapa pré-radiológica, enquanto o tumor ainda é microscópico. Na área bioquímica. Não, na área... Exatamente. Para você conseguir medir isso, somente na área biofísica. Tá, ok. Porque é tão pouca célula que tem, praticamente, que não é fácil você medir isso num exame de imagem, nem mesmo no exame de sangue, muitas vezes. É anterior a tudo isso, É anterior né? a tudo isso. Porque o corpo eletromagnético, que é o nosso template, é a nossa plataforma que organiza o corpo físico, as nossas células, é nesse campo eletromagnético que adoece inicialmente. A doença surge nesse campo. E aí a doença química e biológica, né, quer dizer, no sangue, nos marcadores bioquímicos e no tecido, vem depois. Entendi. Então nós estamos medindo alterações patológicas de doença no campo eletromagnético que um dia vão se tornar doença ou potencialmente podem se transformar em doença. Então nós estamos fazendo isso. A gente tem um caso de uma paciente que vai ser publicado, inclusive, já foi aprovado para publicação, de uma paciente que teve um tumor, né, um sarcoma, e ela veio para a pesquisa, a gente conseguiu detectar uma área no rosto dela que emitia a frequência desse tumor, desse sarcoma. Nossa, que né? interessante. E eu falei para ela, olha, eu vou te dizer o que eu encontrei aqui, você está com uma área aqui, isso foi documentado, mapeado, tudo fotografado, e foi em 2017, eu falei, nós encontramos uma área aqui no teu rosto, o ponto mais crítico está aqui, falei para ela, no teu seio maxilar. Por incrível que pareça, essa região está emitindo um sinal, uma frequência do teu sarcoma. E ela falou assim, tá, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar reduzir essa frequência, fazendo a pesquisa para testar reduzir essa frequência desse tumor. Ela falou assim, eu não quero fazer não. Vinha de uma quimioterapia pesada, internações frequentes, então ela vinha cansada de hospital e de médico, então ela queria férias. Eu falei assim, bom, então quando você quiser eu estou à disposição. Fizemos um PET scan mesmo assim, tudo normal, tomografia de seios da face não tinha nada, tinha apenas essa emissão anormal. Como é que... Um ano depois, ela veio no consultório, doutor Gustavo, eu voltei aqui porque começou a formigar aqui meu dente. Eu fui no meu oncologista, ele pediu uma ressonância magnética e o PET scan, e meu tumor apareceu aqui no seio maxilar. É mesmo? O mesmo sarcoma. Quer dizer, eu voltei porque você adivinhou que eu ia recair meu tumor aqui. Eu falei assim, não, eu não adivinhei, eu medi. Não sou médium. É questão técnica. Você detecta o campo alterado. E aí, ela teve que voltar para a quimio e radioterapia, obviamente, porque o tumor voltou, né? Mas esse caso ilustrou muito bem nossa capacidade de medir isso. Quer dizer, o PET scan dela e a clínica só vieram um ano depois do que nós medimos. Vocês já tinham antecipado, Um ano é né? muita É coisa. muita coisa. Então é isso que nós estamos falando, nós estamos conseguindo medir. Esse foi um caso que nos trouxe bastante felicidade, assim, apesar de ela ter, obviamente, ficado doente de novo, mas assim, fiquei feliz de ver que é um método muito sensível e que potencialmente pode ser muito útil para detectar o câncer numa etapa muito pequena, muito precoce e tratar de uma forma muito mais simples e mais barata e menos penosa para o paciente, porque você não, né, se você pegar o negócio de um tamanho praticamente assim, invisível, né? incipiente, debelar aquilo é muito mais fácil. A célula tem muito menos complexidade, ela teve menos oportunidade de criar resistência, de criar mutações, né? Então é uma técnica, eu acho, muito promissora. Com certeza. Que equipamento faz essa avaliação? É por imagem que você acha nessa... Nesse caso, pelo BIDORT. Pelo BIDORT. Pelo BIDORT. Aliás, é uma outra coisa que vamos falar daqui a pouco que é muito interessante. Antes de falar do BIDORT, como é que restaura o oncobioma? Boa pergunta. Para restaurar o oncobioma, eu tenho lutado em relação a isso há muitos anos. Quer dizer, como a gente consegue debelar, né, vírus, bactérias,
protozoários que a gente tem naquela região doente, porque eles são encontrados de fato. A gente pode usar extratos naturais de plantas, fitoterápicos, que têm ação antisséptica, por exemplo. Temos nutrientes que têm ação antisséptica também, alguns específicos. Temos medicamentos alopáticos, antibióticos, antifúngicos, se for necessário. Podemos usar frequência, né? Você usar a frequência do próprio patógeno invertida, anula É o que a gente faz frequencialmente, exatamente, o que você faz com as hipopotentagem, tecnologias inclusive. Hive e etc. Zapper, essas tecnologias Exatamente. frequenciais conseguem matar, né, os patógenos. Então a gente tem uma gama de possibilidades de destruí-los, né? Mas eu acho que acho que é importante destruí-los, com certeza, porque tem um desbalanço muito grande ali, eles contribuem para a doença, mas eu acho cada vez mais que a gente deveria investir em restaurar a imunidade do paciente. Sim, sim. Porque a imunidade ela tem muito mais capacidade de matar do que a gente. Então, porque as bactérias e vírus criam resistência, então, mas as células imunológicas têm muito mais capacidade de reconhecer em tempo real e debelar esses bichinhos, né? Então, se a gente capacitar o sistema imunológico, ele sozinho consegue fazer e manter o tecido saudável. Porque você pode ir lá matar o vírus e a bactéria, mas se o terreno continuar propício, imunidade fraca, eles voltam. A população volta a repovoar aquela região. Ao passo que se tiver imunidade competente, ela vai manter aquilo sob controle. Uma das coisas que eu trabalho muito no consultório, Dr. Gustavo, é exatamente querer saber a origem do problema. O que estava acontecendo naquela época que apresentou o primeiro sintoma. E a gente usa terapia neural para tratar, inclusive, para tirar aquele campo interferente, tirar aquele campo que realmente está fazendo interferência no fluxo energético. E toda patologia, né, se você concorda comigo, tem um componente emocional muito importante, né? Separação, morte de parentes próximos. É só investigar o que estava acontecendo quando apareceu o primeiro sintoma um pouquinho antes. E todo mundo tem história. E quem fala não lembro, não tem nada, é porque talvez não lembra mesmo. Mas aí com o tempo, com o tratamento, acabam lembrando, aconteceu isso, aquilo outro. Você também percebe no seu consultório, no seu trabalho, isso? Em todos os casos. Todos os casos. Todos os casos. É uma coisa que a gente não aprende na faculdade, né? Assim, lidar muito com as emoções do paciente, Isso. Na parte psicossomática, mas é muito interessante e a gente vê em todos os casos que tem um componente emocional envolvido. Certo. Ou vários, né? Assim, eu acho que não tem um evento, às vezes, único, mas é uma bagagem de vida, né? Que vem da uma infância, um abuso que sofreu, um casamento mal sucedido, enfim, separações e medos que a pessoa tem, que a tornam frágil, cada vez mais frágil, e isso chega uma hora que tem a luta d'água, que acontece algum conflito, algum problema emocional a mais, num corpo já fragilizado, e aí aparece um processo... Transborda, né? E aí você consegue linkar isso, né, com a imunidade, porque você tem a psiconeuroimunologia que mostra que o teu padrão de neurotransmissores, tuas emoções, o que você está pensando, o teu perfil de químico cerebral impacta na tua imunidade. Todo mundo sabe que se você tiver um estresse muito forte, uma preocupação, aparece um herpes, a mulher tem uma candidíase de repente, quer dizer, mostra claramente uma doença autoimune piora. Sim. No estresse, quer dizer, é uma ligação clara já isso, né, da conexão mente-corpo clara. Então, se você tem um conflito emocional muito grande, um grande sofrimento, isso impacta na imunidade, e a imunidade mais baixa acontece o quê? Os patógenos aumentam. Então, eu entendo que esse oncobioma que a gente estava falando, que é a presença de micróbios na área tumoral, tem muito a ver com essa incapacidade do sistema imunológico, muitas vezes em decorrência de um estresse emocional muito forte que isso foi sofrido. Além disso, né, doutor Gustavo, eu não sei em que medida que você concorda comigo, a gente aprende muito lá com o Alexandre, esses bichos vão criando inteligências, né, são inteligências, sabem se proteger dos ataques, né, das células T, etc., e eles acabam se tornando, querem ocupar o terreno, né? Tem uma inteligência. Você imagina que você vai pegar uma pulga, a pulga pula. Ela tem sistema cerebral, neuroespinhal, não tem nada disso, né? Mas é uma questão instintiva. E por que os bichos não iam ter? Né? Obviamente que sempre tem essa coisa. É a luta pela sobrevivência, né? Que é inata do próprio ser vivo, né? É natural. É natural. E aí, nesse caso, vamos supor que a gente está com um paciente, vamos querer estimular o sistema imunológico X, né, de X paciente. A gente tem que, com o quê? Com mineral, com vitaminas? Como é que você faz isso? O sistema imunitário é um sistema complexo, né, para a gente trabalhar. Então, nós temos vários componentes
nutricionais que podem estimular os imunonutrientes, podem estimular o sistema imunológico, algumas vitaminas, minerais são importantes para que as células imunológicas funcionem, selênio, zinco, a vitamina C, o complexo B, quer dizer, isso é básico, né, para que as células funcionem muito bem. E depois disso a gente tem os aminoácidos e por que os aminoácidos? Porque os aminoácidos também têm ação imunoestimulante, né? E também porque eles são precursores de neurotransmissores. Sim. Então, se a gente pensar que o neurotransmissor impacta na imunidade, para regular os neurotransmissores eu posso usar aminoácidos também, né? O triptofano, a tirosina, enfim, todos, a fenilalanina, para poder produzir neurotransmissores e aí sim regular a imunidade. Eu já ouvi de um oncologista, doutor Gustavo, que a gente não deve dar aminoácidos para a pessoa que já está com um tumor, porque eles poderiam estimular, entre aspas, as células cancerígenas. Tem algum sentido? O que você acha? Acho que depende do aminoácido. Não é? Depende do aminoácido. Porque assim, é impossível você não dar aminoácido para a pessoa, ela vai comer alguma coisa. Então, assim, é complicado você zerar. Não, digo aquelas fórmulas. Sim. Eu tenho muita cautela para suplementar paciente oncológico. Eu tenho muita cautela porque a gente não sabe muita coisa de nada, a gente é muito ignorante e são nutrientes com uma potência muito grande, especialmente os nutrientes que têm ação, que estimulam a proliferação celular, que tem efeito anabólico. E a célula tumoral é uma célula que já está em anabolismo, né? Eu não quero fazer isso. Então a gente tem que ter um certo critério para não trazer mal para o paciente. Entendi. A gente tem a vantagem de fazer isso em pesquisa e a gente pode testar frequencialmente se aquele aminoácido é ruim ou não para a pessoa. Sim. Isso é possível. A gente mede o campo eletromagnético da doença diante da presença do nutriente e sem. E a gente vê, o marcador tumoral aumenta naquele paciente se eu coloco aquele nutriente, então eu não prescrevo, por exemplo. Ou não, ele melhora, então eu posso prescrever, mas é uma situação de pesquisa, não é na prática médica, eu recomendo sempre cautela. E ainda para fazer essa prescrição, ainda se utiliza o Bidort? É com o Bidort? Pesquisa nossa sempre com o Bidort, nossa pesquisa é feita com base no Bidort, que é uma técnica de medição de campo eletromagnético. E a gente tem que dar os parabéns para esses médicos, sobretudo médicos competentes, que estão fazendo esse tipo de medicina, né? Eu vou sair daqui hoje, vou lá para o Dr. Nelson Modesto, lá em Campinas, que foi o primeiro, um dos pioneiros na importância da radiônica na questão médica, né? É uma coisa maravilhosa e o curso vai ser só para médicos. Então, sábado e domingo a gente estará lá, depois eu vou trazer as novidades desse curso aqui. E também o Dr. Gustavo Vilela, que pelo currículo não tem nenhum tipo de... Sabe, você não está para fantasia nem para remédio, né? Não tem nada disso, né? Como começou o Bidort e a radiônica na tua vida? Como é que foi isso? O Bidort, eu conheci em 2016. Uma colega minha comentou, fui fazer um curso em São Paulo e eu fui checar o que era. Porque isso é uma coisa que eu trago desde sempre, quer dizer, as pessoas me falam áreas do conhecimento, cursos, assim, por mais esdrúxulo que seja, eu sempre recebi de peito aberto. Assim, até prova em contrário, algo que eu não sei, existe, alguém está estudando, quer dizer, o que é isso, né? Então, até para falar mal, a gente tem que conhecer aquilo. Então, eu fui fazer o curso. E me encontrei no curso, quer dizer, foi um curso que me agregou muita coisa. Em 17? De 2016, isso. 16. 2016, já faz 4 anos. E é uma técnica difícil de ser aprendida, não é fácil, acho que de, 20 pessoas que vão fazer o curso, 1 ou 2 saem fazendo realmente na prática, né? É um curso difícil de aprender, de treinar, de praticar e de executar no dia a dia. Você tem que ter auxiliares, né? Isso gasta muito tempo, é muito trabalhoso, você tem que ter um perfil psicológico do médico apropriado para fazer isso, né? É muito cansativo, muito meticuloso, tem que ter um componente obsessivo muito grande, né? Muito grande para fazer isso, né? Tem que ser meio louco, eu falo. Só não, eu mesmo. E é bem demorado mesmo, né? Muito porque demorado, você testa um por um, né? É muito cansativo, é muito braçal. Até hoje não teve nenhum equipamento que conseguiu reproduzir essa capacidade. Então é muito cansativo. Tem dia que eu chego em casa assim, até sem voz, de tanto que gasta energia para fazer isso. Para fazer, né? Mas a gente não tem como comparar o resultado que a gente tem com o sem o Bidort, porque ele realmente te consegue validar o que está fazendo. Você está fazendo certo ou errado, então você vai evitar problemas, você consegue fazer simulações eletromagnéticas antes de prescrever para o paciente, então a gente consegue, nessa abordagem de pesquisa, testar
o que vale a pena ser feito naquele momento, né? Ajuda a decidir, o médico a decidir o que ele vai fazer. E você já faz com o ring teste mesmo, com o anel? Classicamente. Você não usa mais nada? Não, a gente pode usar laser para algumas mensurações, Sei. um laser diodo vermelho, que a gente pode usar para medir a distância, parâmetros de quantidade no corpo do paciente. Eu não conheço isso. Eu aprendi no Japão em 2018, com o professor Shimotsura. Mas não é algo necessário. Não é algo necessário. A gente pode utilizar o laser de várias formas para inclusive detectar campo alterado à distância, sem você precisar chegar perto da pessoa. Né? Com o Ilib Laser, daria para fazer essa... Eu nunca testei. O Ilib Laser eu tenho, porque tem um outro aparelho da Nova Ciência que é um gerador de laser, outras joules por tempo, etc. Quando você aponta o laser para algum objeto, para alguém, né, aquele filete de luz se estabelece. Sim. Aquilo é uma comunicação. É sobre luminosa, mas ali a matéria e a informação se troca ali. Sim. Então você consegue, só de você ligar o laser e apontar para alguma coisa, você consegue captar a informação daquele ponto à distância. Interessante. Mas tem algum equipamento que pega essa Sim, resposta? tem. É o próprio corpo, né? Sim, o Bidort utiliza o próprio corpo. Ah, o Bidort. Mas sim, mas o aparato mais importante no Bidort, existe um aparato que é usado, é o corpo do médico. Essa é a grande diferença do Bidort. Então é uma técnica japonesa dos anos 80, que o professor Omura criou. É uma técnica que permite medir o campo eletromagnético através da perda de força muscular do testador, do médico, diante de uma ressonância alterada no paciente. Quer dizer, perde a força quando é algo negativo e segura mais forte quando a resposta é positiva. Exatamente. Né? É um sistema binário. Binário. É sim ou não, forte ou fraco. Né? Eu costumo dizer que no universo as coisas são sim ou não, são binárias, né? 0 ou 1. Na Matrix lá. Na Matrix, eu acabei de ver os 3 filmes da Matrix ali. Tem alguma... Raimundo do Nascimento, filho, nosso sistema imunológico está baixo por uma alimentação que não nutre e deixa você desnutrido em nutrientes. Acho que é isso mesmo, né? Parte, sim, com certeza. A Nasa Moura fala que o sonho é fazer um curso de Bidort. Então, realize o seu sonho. Se ela for médica... Exatamente, né? Ou veterinária... Pode fazer. Pode fazer. Ou dentista. Só essas 3 áreas podem fazer Bidort. Eu não sei se eu faço no consultório, né? Eu não sei se eu faço. Apesar que eu uso muito o pêndulo. O pêndulo não, o aurímetro. O aurímetro. O aurímetro é muito interessante. É uma forma de você medir o campo de alguém. Sim. E ele vai dizer sim ou não também, sim, né? É sim. binário, sim ou não. A diferença do Bidort é que eu costumo comparar o aurímetro a um patinete. E o Bidort é uma Ferrari. Uma Ferrari, não é nem Harley Davidson, é uma Ferrari. É uma Ferrari. Então não tem como comparar, porque você consegue fazer mensurações muito mais precisas e quantificá-las também. Ah, dá para quantificar. Dá para quantificar. Entendi. Então, bom, apesar que teoricamente o aurímetro faz... A gente trabalha com amostras, né? O curso do professor Minamoto, é exatamente isso. A gente tem uns estojos, eu tenho até o meu próprio estojo que tem 200 amostras. Então você pega aquela frequência e avalia vê se tem sim ou não. Se tem ressonância ou dissonância, se é nulo. Sim ou não, sim. E aí sim, aí você pode perguntar quantas vezes por dia você tem que tomar um remédio. Pode pegar o remédio que a pessoa está tomando, você vê se tem ressonância ou não. Né? Se está tomando uma dose a mais, quantos comprimidos, pode tomar uma dose menos. Sim. O aurímetro ele também te dá essa... Ele dá alguns parâmetros, com certeza. Importante. Mas eu acho que você tem razão, que eu acho que o Bidort realmente não ele tem mais... como comparar. Mas ele é muito, mas assim, do ponto de vista científico, ele traz muito mais informação e capacidade de publicação e de comprovação do que o aurímetro, para poder quantificar as coisas cientificamente. Nós estamos fazendo algumas linhas de pesquisa nesse sentido, fazendo mensurações no sangue e pelo Bidort e fazer um paralelo para mostrar se existe proporcionalidade ou não. E nós já estamos fazendo isso. 2 mensurações diferentes. Ao mesmo tempo, mas... Classicamente no laboratório, que é o Gold Standard, Sei. e fazer pelo Bidort, e ver qual que é a proporcionalidade disso. Sim. Nós estamos fazendo isso já. E geralmente, imagino que os resultados batem. Batem. Com certeza. O Bidort acusa algo negativo para você, esse algo é permanente ou em outro dia esse alimento pode ser bom para você? Em relação ao alimento... Aí ele falou, por exemplo, a uva pode ser não ser um bom alimento hoje, mas amanhã pode ser boa, etc. Correto, isso acontece. Tá certo. Às vezes o alimento não está bom pela quantidade, para você é muita quantidade daquele alimento, ou pela qualidade dele, aquela uva não está boa, então para você não aceita, amanhã você pega uma uva melhor, aceita. Ou a mesma fruta, seu corpo hoje não está querendo assimilar aquela frequência, né? Então a fruta
aquela fruta não vai ser boa, amanhã ela está aceitando. Então é muito, eu costumo dizer que o campo eletromagnético ele é muito volúvel. A mensuração serve para aquele momento. Daqui 2 minutos já não serve mais, você tem que medir de novo, porque é muito fugaz. Isso é muito legal o que você está falando. A gente tem um colega que é o Marcão, o Marcos, ele é vegano e tal, eu sempre brincava com ele, a gente fazia o curso lá na Nova Ciência, falava, vamos pegar uma picanha de alface agora, né, tipo, vamos comer uma picanha de abobrinha e tal, mas ele ia com o Aura Mitter no restaurante vegetariano que a gente ia com ele, e ele testava exatamente um por um dos alimentos que ele ia comer ou não, sabe, de que tipo que era... Sabe, qual que ele ia pegar, né? Era interessante, né? Ele parava a fila, assim, ele ficava lá, medindo, esse aqui sim, esse aqui não. Aí ele pegava o orímetro de novo, e medindo e tal. O professor Omura faz isso, né? Faz. Até hoje. Ele tem 95, acho, anos de idade, está bem velhinho. E você vai almoçar com ele em Nova York, nos congressos, ele vai no restaurante japonês, que ele vai todos os dias no mesmo restaurante, porque ele já validou a comida lá, e ele escolhe o que todo mundo vai comer. Ele escolhe o teu prato, você vai comer isso, isso, isso é o que está bom hoje. Aí vem para você as comidas, ele vai checar se está bom, se está ruim, ele manda devolver para a cozinha. É uma figura. Tudo ele mede para ver se está bom para ser ingerido ou não. Como é que é mesmo? É com os dedos assim? Porque tem o anel, né, que você faz. Sim, qual que é o outro? Você cria um anel. Nós temos 1, 2, 3, 4 anéis possíveis aqui, né, com forças musculares diferentes. Então o anel padrão é o 4º dedo. Tá. Então a gente testa dessa forma e alguém tenta romper esse anel. Ah, tá. Tem que ser uma força calibrada. E medida sempre, porque se você fizer uma força muito grande, vai abrir sempre. Se você fizer uma força maior que a minha, vai abrir sempre. Se eu fizer uma força maior que a do outro, eu não vou abrir o anel. Então há essa dificuldade também de você conseguir calibrar uma força que seja padrão. Entendi. Então existe um comando cerebral que tem que ser muito bem treinado para você fazer isso, para ter que seja fidedigno. E a força que o outro emprega também tem que ser padronizada, não pode ser cada hora fazer uma, então você dificulta o teste. Então é assim que funciona. E aí te dá uma segurança muito maior também, né, doutor Gustavo? Te dá uma amplitude, ainda mais quando você está comprovando bioquimicamente, biofisicamente, você sabe que o modelo está funcionando. Né? Sim, para mim funciona. E é importante dizer assim, que o BIDORT é uma técnica operador dependente. O que é isso? Ela depende de quem está fazendo. Entendi. Quer dizer, assim, o resultado que eu tenho com o BIDORT é o que eu tenho com o BIDORT, e eu, Gustavo. Eu não posso dizer que o vizinho que faz BIDORT vai ter o mesmo resultado, porque eu não sei qual que é a técnica dele, se está correta, o grau de sensibilidade que aquela pessoa tem. Então, é muito artesanal. Vamos dizer assim, não é um aparelho que está fazendo, é a pessoa que está medindo aquele campo. Então é importante que se diferencie dessa forma, quer dizer, eu estou conseguindo validar o meu trabalho. Sim. E diferente de validar um exame de laboratório, que a máquina faz vários, né, aquilo vale para o mundo inteiro. O que eu faço vale para a minha técnica e para a técnica do BIDORT, mas é mais específico realmente. Entendi. E faz todo sentido do mundo, né, doutor Gustavo, o que você está falando, que também depende da formação da pessoa. Pode falar, não, pode ter uma formação técnica, uma formação após de graduação, né? Você precisa ter uma estrutura de conhecimentos e informações em que você pode utilizar pelo BIDORT e te cria, né? Qualquer pessoa pode aprender o BIDORT porque é uma técnica manual. O fenômeno em si é facilmente demonstrável, o fenômeno eletromagnético no corpo humano. É até mensurável por aparelhos, né? A voltagem muscular cai. O problema não é esse, o problema é o que fazer com essa informação. Você pegar uma Ferrari e pôr um moleque para dirigir, um moleque de 5 anos de idade para dirigir essa Ferrari, quer dizer, tem um potencial de motor absurdo e uma pessoa ali que não sabe o que fazer. Exatamente. Então o BIDORT ele é uma ferramenta que o cérebro do médico vai utilizar. Então você tem que ter um raciocínio clínico em farmacologia, em bioquímica, em patologia, em clínica, para você usar aquela ferramenta para você executar teus questionamentos enquanto médico. Entendo. Que dose você vai usar, qual produto você vai usar, qual medicamento, qual antibiótico, enfim. Potência, o conhecimento médico sendo executado. Sim. Então, é uma ferramenta de apoio à decisão do médico. Ele não é a medicina. Não dá pra você ele é uma forma de você examinar, é um exame clínico, um exame semiológico ampliado. É um exame clínico ampliado. Você examina o paciente normalmente, palpa e ausculta, e além disso faz mensurações de campo eletromagnético. Então, assim, ele é um braço do médico.
Você fazer o Bidort sem esse contexto, Arcabouço, né? só pelo fenômeno, é extremamente rudimentar e banaliza a prática. Exatamente. No Bidort não é isso. E também não faz, se você não tiver o raciocínio clínico, você não sabe nem o que você vai perguntar ou o que você vai fazer, porque você não sabe o que conseguimos é. medir parâmetros bioquímicos no paciente oncológico, quer dizer, eu consigo medir e interpretar porque eu tenho um background para isso, né? Senão você não consegue fazer isso ser útil. Ô, Talibã, está acabando o nosso programa? Quanto tempo nós temos? Sumiu ou não? Ô, Talibã. Tá bom, então tem 6 minutos para a gente terminar. Ainda dá para fazer uma outra questão. 5 minutos, olha lá, o Talibã trouxe um placão desse tamanho assim, né? Outdoor. E para reequilibrar o metabolismo, você também deve utilizar o Bidort no sentido de que as glândulas estão funcionando bem, adequadamente, isso... A gente consegue medir neurotransmissores, medimos diversos hormônios, a gente consegue ter uma análise assim também. Mas na parte metabólica, a parte hormonal, eu ainda prefiro medir mais facilmente com os exames de sangue. Né? São exames que ali estão mais acessíveis para a gente também. Não, e aí se dá o problema em determinada região, ou glândula, etc., aí você pode usar o Bidort para ir atrás, é o que a gente faz no consultório também. Com certeza. A gente vê os exames e fala, olha, isso aqui está errado, isso aqui está errado. E aí você vê grandes alterações, aí você vai fazer a Aurameter, vai fazer o ProSync, como complemento, etc. né? Exatamente, para você fechar, né? Você pega o ProSync que tem 3.000 itens, se for fazer lá, fica 3 dias junto com o paciente e não acaba, né? Porque você abre cada gaveta ali, sabe? Tem no Hive, várias possibilidades. Ana Aslan, tem tudo ali, né? Você fala, meu, e cada um que você abre tem 20. Só a alergia alimentar deve ter uns 40 possibilidades, né? Então é muito difícil. E o suporte emocional, doutor? Aí o médico hoje está mais preocupado com essa questão que antigamente não era, né? Isso é coisa de psicólogo, do psiquiatra, eu não vou mexer com isso. Ele delegava, né? Exatamente. Eu delego. Você delega? Delego, não posso negar. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo que me ajuda nesse sentido, porque eu não consigo fazer tudo. Além de fazer o Bidort, fazer pesquisa, atender o paciente, prescrever e tudo, ainda fazer a parte emocional, que é mais 1h30 de consulta. Com certeza. Várias outras vezes. Então, assim, a gente tem que terceirizar um pouco isso. Eu acho que eu valorizo o emocional do paciente, eu compreendo, eu capto isso na consulta, eu investigo isso superficialmente para que o paciente já compreenda que é importante ir atrás disso, mas eu encaminho para quem vai tratar. Entendi. Na tua clínica mesmo? Na minha clínica mesmo. E isso entra tudo na anamnese? Na anamnese. Na primeira consulta, se possível, às vezes não dá tempo, e tem acompanhante, eu tenho que sentir o clima, né, porque é uma parte muito frágil do paciente. E você no primeiro vínculo, você não tem intimidade com o paciente ainda. Às vezes na segunda ou num corredorzinho, você vai lá, senta no cantinho, conversa com ele, dá uma... às vezes é mais fácil, mas eu sempre abordo de alguma forma. Ô, Eduardo, vamos colocar nossos GCs antes de encerrar o programa, antes de agradecer a fineza do doutor Gustavo Vilela. Dá para a gente colocar o WhatsApp para falar comigo, né? Comigo ou com a nossa equipe também, né? Você ligue para 97719-2266. 97719-2266, o código da cidade é 11, aí você usa a tua operadora. O que mais? Loja virtual, que a gente fala todo o programa sobre... Dá para você aprender muitas coisas dos aparelhos que tem lá dentro. Tem uma descrição breve, se tiver dúvidas pode mandar e-mail, mandar mensagem para o 97719, a gente está sempre dispostos a responder. Às vezes demora um pouco porque a gente tem um dia corrido, tem horas que realmente não dá. Tem mais? O site www.jcbaldan.com.br. Pode mudar o curso da Nova Ciência que eu recomendo mesmo, 95687-5835. 95687-5835, falar com a Gracinha da Lauren para fazer o curso EAD, que hoje é um curso de pós-graduação em Medicina Energética. E aí as mídias sociais, Instagram, @jcbaldan.acupuntura, e no YouTube 2 canais que tem todos os saludes. É o João Carlos Baldan, que é meu nome, e o Além de Agulhas. Muito obrigado, Talibã. Então, doutor Gustavo, aonde fica a sua clínica? Quantas pessoas trabalham com você hoje no seu conjunto de Nós profissional? estamos aqui em São Paulo, no Itaim Bibi, Vila Nova Conceição. Nós temos... Quantos funcionários nós temos? 8, se não me engano. Mas na área de tratamento, é você um psicólogo, nós nutricionista? Que atende paciente. Eu, doutor Emanuel Duque, que faz a parte emocional, terapia neural.
A doutora Ariane Mahamari, que faz a parte psicossomática mais a fundo dos pacientes. Temos a Juliana, que é uma terapeuta, que faz o reiki, que faz massagem nos pacientes para relaxamento. E temos 4 enfermeiros. 4 enfermeiros. E a nutricionista Karen também, que dá o apoio na parte nutricional. É uma equipe Que tanto, a gente usa bastante a dieta como terapia para os pacientes de forma geral, né? Sim. Soro também, faz soros, para ortomolecular. Sim. O que você tem utilizado mais? O arsenal que todo mundo tem disponível, né? As moléculas que estão no mercado. A gente tem resveratrol, a cúrcuma, né? O ácido lipóico, azul de metileno, EDTA, todos os minerais, EDTA. vitaminas, a vitamina C, quer dizer, é o que a gente tem a gente não tem nada miraculoso, né? A gente tem o que o mercado oferece. Tenho que encerrar o programa de hoje. Eu queria agradecendo a presença do Dr. Gustavo Vilela. Demorou uns 2 meses, né? Até primeiro contato, até marcar, por conta das agendas e tal, pelo qual eu agradeço. Né? Eu agradeço por estar aqui. Eu te agradeço sinceramente. Aprendemos muita coisa hoje com o Dr. Gustavo Vilela. E foi um prazer. E logo, daqui a um tempo a gente volta a fazer mais um novo programa. Será um prazer voltar. Será para a gente tratar de outros temas, ok? Ok. Pode se distanciar do pessoal. Dar uma tchauzinho. Ok, tchau. Muito obrigado a todos. Espero, então, que vocês tenham um excelente final de semana. Muitos municípios vão ter segundo turno, como em São Paulo. E, enfim, um bom final de semana. Boa semana após o retorno Vamos ver aqui em São Paulo o que vão falar aí sobre as pessoas. O governo vai ter que fazer uma adaptação em relação ao Covid, provavelmente vir medidas restritivas aí que vão ser anunciadas na segunda-feira. Mas sexta-feira estaremos aqui ao vivo com mais um programa. Quem será o próximo sexta? Eduardo Bechara. O Eduardo Bechara. Nós vamos falar. O Eduardo Bechara é um grande astrólogo, astrólogo mesmo. E ele fala que ele só é bom astrólogo porque ele duvida da astrologia. Então é esse que eu preciso entrevistar. Muito obrigado a todos, bom final de semana, até sexta-feira.